Pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui Thiago Campos de Oliveira, psiquiatra em Salvador, Bahia. Hoje eu quero gravar esse áudio porque uma das formas com as quais nós podemos promover a saúde mental, promover o bem-estar mental, é através da boa relação com nossos pares, com as pessoas que nos circundam, com as pessoas com quem convivemos, com as pessoas com quem trabalhamos, com as pessoas da nossa família. E eu venho percebendo, e eu acho que muitos também vêm percebendo, que nesse momento histórico-cultural que nós estamos vivendo, pautados pela tendência a termos relações mais líquidas e mais fugazes, que muitos laços de amizade, muitos laços de relacionamento, ou estão se perdendo por muito pouco, ou por muito pouco deixam de ser fortalecidos até um ponto que poderia promover muito mais bem-estar para as pessoas envolvidas. E um dos motivos pelos quais isso acontece é por conta de discordâncias, por conta de dissensões de opinião acerca de qualquer tema em que essas pessoas venham a projetar suas opiniões. O que mais vem chamando a atenção no nosso tempo é a discussão acerca do posicionamento político. Quer dizer, o brasileiro pouco se importava com política e parece que resolveu, entre aspas, se importar demais a ponto de encetar conflitos por conta disso. É sobre esse cenário que eu gostaria de pedir uma reflexão. Quais são os pontos de reflexão? Sujeitos, pessoas, elas emitem opiniões. As opiniões, elas são objetos, elas não definem, elas não são o sujeito que está emitindo a opinião. Numa discussão qualquer sobre qualquer tema, por exemplo, política, podemos afirmar, portanto, que os sujeitos, as pessoas que estão conversando acerca daquele assunto, elas emitem objetos. Por quê? Porque as opiniões são objetos, são coisas que estão fora do sujeito, elas não consistem na pessoa que está emitindo aquela opinião. E aí o que acontece nas discussões, né, nos dias de hoje? Os objetos são diferentes, as opiniões são diferentes. Então, os sujeitos, eles vão construir um argumento acerca de determinado assunto e percebem que o objeto, que é a opinião, o resultado daquele argumento é diferente da do outro. É isso que muitas vezes acontece. E aí, uma vez que as pessoas envolvidas constatem que os objetos são diferentes, que as opiniões são diferentes, elas olham uma para os olhos da outra e dizem: não estamos concordando, estamos discordando. É isso que acaba acontecendo. Uma observação: nós achamos que isso acontece porque os argumentos, os objetos, as opiniões, elas não coincidem. Então, se em conversando sobre política, eu acho que o político A está tomando atitudes corretas por isso, e você acha que o político A não está tomando atitudes corretas por isso, pelo fato de os objetos serem diferentes, o que as pessoas, o que as pessoas tendem a concluir é de que houve uma discordância. E conferem a esse tipo de conversa, muitas vezes, infelizmente, um tom de intolerância, de que o outro é intolerante, um tom de bate-boca, um tom de falta de diálogo. Aí eu trago a seguinte pergunta: os fatos dos argumentos, dos objetos, e das opiniões não serem os mesmos da pessoa A com a pessoa B, significa que esses argumentos não levarão
ambos os sujeitos envolvidos a um mesmo lugar. Em outras palavras, o fato das pessoas discordarem significa que elas duas não vão crescer com essa conversa, não vão adquirir mais conhecimento, não vão adquirir um novo ponto de vista, não vão adquirir uma nova forma de pensar, não vão agregar uma nova forma de agir e de tomar atitudes diante de outras pessoas. Significa isso? Essa é a pergunta que eu faço. E aí a resposta que eu teria a dar seria a seguinte: se o objetivo dos sujeitos, das pessoas que conversam, foram crescer e aprender com a opinião dos que não possuem a mesma opinião que você, o objeto então, ou seja, o objetivo daquela conversa não vai ser criar e colocar a opinião por si só. Isso será relevante. Pouco relevante, perdão. O objetivo vai ser o sentido que essa opinião vai tomar. Então há duas visões. Eu converso com outra pessoa, nós emitimos nossas opiniões. Se o foco for no objeto, na opinião, se nós discordarmos, se os objetos forem diferentes, né, poderemos ter a sensação e a construção de que não estamos chegando a lugar nenhum. Mas se o objetivo antes da conversa não for simplesmente construir uma opinião para me degladiar com o outro, mas sim, independente de qual seja o objeto, de qual seja a opinião, crescer com o outro, nesse caso, o foco da discussão não vai ser o objeto, vai ser o sentido que o objeto toma. E qual será esse sentido? O crescimento do sujeito, o aprendizado por parte do sujeito. Então, nessa situação B, o que é que está acontecendo? Apesar de haver uma discordância de objetos, as duas pessoas, se tomarem essa postura diante dos objetos discordantes, crescerão com a discussão, com a discussão. E crescerão com isso. Então, olha que interessante, haverá uma discordância no campo do objeto, mas uma concordância no campo do sujeito. E o que parece e vem parecendo ser um conflito para a maioria das pessoas no nosso tempo, nos diferentes meios de comunicação, no fim das contas não é conflito nenhum. É a ausência de uma postura proativa em relação ao conhecimento. Em outras palavras, haveria nesse caso uma discordância de argumentos, mas uma concordância no sentido que ambos dão aos mesmos argumentos. E isso é bom. Portanto, concluo que há discordância na concordância e, finalmente, concordância na discordância. Na prática, essa linha de raciocínio vem a prestar a quê? Vem a servir a quê? Vem a servir a uma mudança de atitude diante do que nos coloca. Podemos discordar, mas podemos crescer com essa discordância. E se a outra pessoa também tiver a intenção de crescer com a discordância, então não haverá discordância. No fim das contas, haverá concordância. Abraço e beijo a todos.